Amigas, amigos, olá. Vamos conversar um pouco sobre a Cúpula Amazônia, que terminou agora, nessa semana. Chefes de Estado da América do Sul e do mundo todo participaram dessa reunião, desse encontro para debater a questão socioambiental na região amazônica. Vamos conversar um pouco sobre isso, primeiro tratando da instância que organizou este evento. Trata-se da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA. Essa organização tem raízes lá na ditadura militar do Brasil, dos países da América do Sul. Em 1978, nós tivemos a criação do Tratado de Cooperação Amazônico. Como eu disse, era a ditadura militar no Brasil, era a ditadura militar em vários países da América do Sul, e foi viabilizado esse Tratado de Cooperação Ambiental de Desenvolvimento Econômico para a região. Entretanto, já em contexto de democratização, em 1995, o governo Fernando Henrique Cardoso aqui no Brasil, esse tratado evoluiu para isso que nós temos hoje, a Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia. E essa palavrinha a mais, essa letrinha a mais, a letra O, né, organização, não é uma coisa meramente burocrática. Isso mostra que aquele tratado, que é uma forma legal entre os países, se tornou uma organização e, portanto, passa a ter dinamismo, passa a ter encontros periódicos com os quais é possível fazer o encaminhamento de novos procedimentos de cuidados socioambientais para a região, inclusive dentro do âmbito do Conselho de Cooperação da Amazônia. Dentro da organização nós temos várias instâncias no organograma e, entre outros, o Conselho, que passa a se reunir com maior periodicidade, normalmente a cada 2 anos, a encontros desse Conselho. Esta última reunião, agora de 2023, foi uma reunião que foi interessante, porque há anos nós não tínhamos reunião de chefes de Estado da organização. Isso por desavenças, desacordos dentro da organização. Problema, na verdade. A gente tem de um lado o governo Maduro na Venezuela, a gente tem o governo de esquerda do MAS na Bolívia, né, e chefes de Estado que são contrários a isso, como por exemplo Temer, Macri, né, no Brasil, na Argentina, né, mais recentemente Bolsonaro aqui no Brasil. E, portanto, esta reunião de agora também mostra este aspecto positivo de um esforço de alinhamento desses países sul-americanos amazônicos. Mas nesta reunião de 2023, nós não tivemos apenas a participação de países da região amazônica, nós tivemos a participação de outros chefes de Estado, nós tivemos a participação de representantes da República Democrática do Congo, da República Popular do Congo e da Indonésia. Isso é muito importante, especialmente para o Brasil. Porque, vejam, uma potência que quer ser uma potência mundial precisa ter relação com países do mundo inteiro. Então, se o país quer ser potência mundial, ele tem alcance na sua geopolítica, na sua diplomacia, de caráter igualmente mundial. Agora, o que o Brasil tem a ver em termos de formação econômica, histórica, cultural, com países como a Indonésia, a República Popular do Congo, a República Democrática do Congo? Tem pouca relação. Então, o Brasil não alcança esses países, ou melhor, passa a alcançar através da floresta amazônica. Então, nós temos floresta latifoliada equatorial aqui no Brasil, aqui na América do Sul, sim, mas na África também, República Democrática e República Popular do Congo, e na Indonésia. Lembrando, a Indonésia é novo tigre asiático. A Indonésia é um país que busca protagonismo mundial, por exemplo, no setor de semicondutores, que tem forte relação com outros países da Ásia-Pacífico. O Brasil coloca o pezinho dele nesta região através da Indonésia, através do aspecto comum, o aspecto amazônico, e vice-versa. A Indonésia também tem acesso à América do Sul através do Brasil, através da Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia. Bem, quem participou da reunião? Nós encontramos aqui um esquema do site Poder 360 que traz para a gente os representantes da América do Sul, né? Nós tivemos a participação da Colômbia, do Peru, da Bolívia, né, da Guiana e da Venezuela. Não veio o Maduro, veio a vice-presidenta da Venezuela. Não apenas aqui na América do Sul, como eu disse, esse encontro teve alcance internacional, mundial, com representantes da República da República Democrática e da República Popular do Congo, de São Vicente e Granadinas,
né? Tivemos representantes da Indonésia, da Alemanha, da Noruega e da França, sendo que da França houve um probleminha, né, de caráter diplomático e, consequentemente, político, né? A reunião é de chefes de Estado, então quem deveria participar, senão o presidente Macron, né, dado haver a Guiana Francesa na região amazônica, né? E o presidente Macron tem um discurso ambientalista muito forte dentro da União Europeia e de alcance mundial. Então seria de bom tom que ele participasse da reunião, mas não enviou representantes. Será que isso esvazia a reunião? Não, eu diria que não esvazia a reunião, esvazia o presidente francês, porque a cúpula repercutiu na imprensa mundial, inclusive na imprensa francesa, e criticou o presidente francês pela sua não participação. Bem, e o que foi tratado na reunião, o que foi tratado nesta reunião da organização agora em 2023? Nós tivemos alguns aspectos bastante importantes, bastante interessantes, como, por exemplo, a ideia de reconhecimento de um ponto sem retorno de savanização da região amazônica. Sabemos que o dano ambiental na região amazônica pode tender, em diferentes partes da região amazônica, a transformação de floresta em uma vegetação mais rarefeita do ponto de vista arbóreo, tendendo à savana, tendendo a cerrado, sem a floresta por ela própria conseguir se regenerar. E isto foi reconhecido por todos os países do encontro da cúpula, reconhecendo, portanto, a importância de se evitar este ponto sem volta de savanização, que envolve desmatamento na faixa de 20 a 25% da região amazônica. Gente, isso é muito, muito importante, porque isso, em uma analogia, coloca a nossa cúpula no mesmo pé em termos de aquecimento global antropogênico do Acordo de Paris. No Acordo de Paris, pela primeira vez, nós passamos a identificar e reconhecer, do ponto de vista diplomático, a ideia de um limite de aquecimento global antropogênico, a partir do qual nós temos mudanças climáticas sem controle pela sociedade. Então, o esforço para não se atingir este patamar de aquecimento global. A mesma coisa agora na cúpula amazônica. Então, o reconhecimento deste ponto de savanização, nesse ponto sem volta de savanização, de 20 a 25% de desmatamento, é importante para que nas próximas reuniões nós possamos criar os procedimentos para se evitar que se atinja esse ponto sem volta de savanização. Nós tivemos ainda, os presidentes acordaram cobrar dos países desenvolvidos o pagamento de recursos para mitigar o impacto ambiental, uma pressão em conjunto, portanto, desses presidentes, né, desses presidentes, esses chefes de Estado, que são detentores dessas florestas. Isso é importante para colocar esses países no protagonismo do ambientalismo de conservação florestal em escala mundial. Por exemplo, agora no começo do ano, a União Europeia aprovou a sua patética lei anti-desmatamento. Os países da União Europeia se reservam o direito de não comprar mais commodities agrícolas de áreas nas quais houve desmatamento de forma legal ou ilegal. Isso parece bem-vindo, mas não é. Não é, primeiro porque é desmatamento de área de floresta. Não se colocou savana na história. Então você poupa a floresta e aumenta a degradação de savana. Segundo, eu sou a Europa, eu quero comprar commodity a preço de nada, eu quero que você, país pobre, me venda a preço de nada e tenha todo o custo de conservação ambiental. Então é um esforço para os europeus parecerem limpinhos para si mesmo, né, para eles próprios, através do aumento do custo para o país pobre. Então, a Europa se colocando indevidamente como protagonista do processo ambiental. Esta reunião, e agora com a pressão desses chefes de Estado, tende a reverter este quadro, colocando estes países detentores das florestas dentro do protagonismo da conservação ambiental. Ficou acertada a criação de diversas instâncias de fiscalização comum dentro da perspectiva de fortalecer a organização e, portanto, nos próximos meses, nos próximos anos e, eventualmente, nas próximas reuniões, o estabelecimento dessas organizações comuns. A conservação da floresta amazônica não é uma responsabilidade apenas do Brasil, apenas do Peru, mas esses países coletivamente, e é possível, então, agora a gente agendar a criação dessas instâncias. O Brasil tem, por exemplo, monitoramento diário de desmatamento, monitoramento diário
de focos de incêndio. Não é difícil que o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, estenda isso para os demais países, fornecendo, portanto, os recursos e havendo a possibilidade da criação das instituições para controle desse desmatamento. E ainda destaca a necessidade de proteger os territórios indígenas e o respeito aos direitos humanos nas mais diversas formas na região, o que saiu de encontros que antecederam a cúpula, né, da própria sociedade civil, portanto, antes da participação dos chefes de Estado, mostrando um dinamismo da sociedade civil dos países envolvidos em relação à conservação socioambiental. E, portanto, a cúpula me parece muito bem-vinda, com resultados bastante interessantes do ponto de vista diplomático e do ponto de vista socioambiental para a região amazônica e para outras partes do mundo, outras áreas com florestas latifoliadas. Houve, entretanto, críticas de falta de resultados da cúpula. Vamos ver quais são essas críticas e vamos ver se elas são críticas efetivas. Primeiro, deixou de se assumir metas comuns de desmatamento e ainda mais, não estabeleceu medidas concretas para evitar o ponto de não retorno. Então, se estabeleceu o ponto de não retorno? Sim, mas houve quem criticasse, não se estabeleceram os procedimentos para evitar o ponto de não retorno nessa cúpula de agora, de 2023. Bem, no governo federal nós encontramos a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Apesar de ela estar no governo, apesar de ela ser da política, do ponto de vista ambiental, ela atua de uma forma mais radical, né, mais à raiz do problema. Vamos ver o que Marina Silva falou acerca disto. Disse ela, o processo de negociação é sempre um processo mediado, porque ninguém pode impor sua vontade a ninguém. Então são consensos progressivos. Palavras muito ponderadas de Marina Silva. Então, há ambientalistas que têm uma visão infantil e querem, num primeiro encontro como este, a resolução, quem sabe, de todos os problemas socioambientais, o que na prática não vai acontecer. Então, nós precisamos de um tempo da diplomacia, um tempo das relações internacionais, para que esses processos sejam construídos e respeitando os parceiros envolvidos. Por exemplo, a ideia de não se assumir metas comuns de desmatamento. O Brasil tem meta de desmatamento. E o Brasil queria colocar essas metas na reunião. Por que o Brasil não colocou? Porque os demais parceiros não concordaram. Há chefes de Estado, há chefes de governo que têm os seus próprios problemas com, quem sabe, o setor mineral local, com o setor agroindustrial do próprio país. E há que se reconhecer essas limitações, essas dificuldades, para que o conjunto possa avançar fortalecido lentamente que seja. Então, concordo com Marina Silva, o processo é mediado, o processo é progressivo e não com resoluções imediatas. E ainda, não veta a exploração de petróleo na região. Houve uma fala do presidente colombiano, o Petro, mais crítica acerca da exploração de petróleo na região amazônica e, por extensão, a ideia da margem equatorial, a exploração nas áreas litorâneas da região amazônica. Isso já começa a me irritar, porque nós estamos vendo novamente um filme de baixa qualidade. Eu não vou elogiar os ambientalistas, vou criticar os ambientalistas agora. O filme de baixa qualidade foi Belo Monte. Quando nos anos 2000 havia o projeto de criação da hidrelétrica do Belo Monte, uma série de ambientalistas, destes infantilistas, saíram criticando, né, a construção da hidrelétrica que causaria impacto socioambiental na região. Agora vejam, a hidrelétrica vai ser construída, a hidrelétrica foi construída. Quando a pressão é direcionada para a não construção, porque vai causar impacto socioambiental, a gente tem profecia autorrealizada. Porque é óbvio que vai haver a construção, é óbvio que vai haver, consequentemente, impacto socioambiental. Mas no caso de hidrelétrica e no caso da exploração de petróleo, é possível criar os procedimentos para mitigar este impacto socioambiental. E é isso que não foi feito adequadamente. Eu me lembro de videozinho bonitinho de ambientalista e atores da Globo contra a hidrelétrica do Belo Monte, enunciando nos dedinhos da mão que nós poderíamos investir em energia eólica, energia solar. O Brasil investia na época. O Brasil investe hoje em energia eólica,
mas tem demanda de energia que é contemplada com mais usinas hidrelétricas, insisto, e daí a pressão socioambiental para identificar os problemas ambientais, socioambientais, para mitigar esses problemas, para ver a migração das pessoas de uma maneira sustentável, para ver o estudo de impacto ambiental na região e assim sucessivamente. A mesma coisa está acontecendo agora, com esta briguinha estúpida, né, e já previamente estabelecida no seu final, de não exploração de petróleo na região. Já há exploração intensa de petróleo na região. O Brasil entrará nessa exploração de petróleo. Há que se fazer, então, a avaliação ambiental de área sedimentar, AAAS, avaliação ambiental de área sedimentar, que é um estudo mais amplo do que o mero estudo de impacto ambiental, né, para se viabilizar adequadamente a exploração ambiental na região e com a dinâmica da sociedade civil pressionando para gerar ganhos socioambientais e não, como eu disse, com o infantilismo de não se fazer a exploração de petróleo na região. Bom, é isso que eu queria passar para vocês hoje, um resuminho, um apanhado acerca da cúpula da Amazônia. Quem tiver alguma dúvida, alguma crítica, algum problema, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todos e boa sorte.